todos, como estão? Espero que estejam todos bem. Hoje venho partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre as minhas maiores aprendizagens desde que imigrei. Para quem não sabe, atualmente eu moro no Brasil, no estado de Rio Grande do Sul. Faz praticamente 3 anos neste momento e por isso neste vídeo decidi reunir alguns tópicos que eu considero importantes e que acredito que poderão também acrescentar à vossa vida. Então, antes de avançarmos neste vídeo, quero lembrar-te que se tu ainda não és subscrito no canal, aproveita e subscreve para acompanhar sempre que sair um vídeo novo, ok? O primeiro tópico que vos quero falar que fez total diferença na minha vida foi descobrir na prática a importância de sair da minha zona de conforto. E eu não posso falar-vos disso sem abordar 2 grandes momentos da minha vida. Primeiramente, o meu ano de intercâmbio, lá em 2015. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde abordo o meu intercâmbio e as marcas culturais do estado de Rio Grande do Sul, que vou aproveitar e anexar para quem ainda não viu poder assistir. E, segundamente, quando eu tomei a decisão de imigrar em 2017. Contextualizando um pouco, em 2015 eu estava no último ano da minha licenciatura em Comunicação e Média, então aquela experiência de intercâmbio foi muito boa para mim, porque me ajudou a perspectivar aquilo que eu queria para a minha vida e principalmente o que eu não queria. Isso também é muito importante. É por isso que eu digo até hoje que o intercâmbio foi sem dúvida a experiência que eu tinha que viver, que eu precisava de viver. Porque esse ano para mim foi um desafio a vários níveis, para a minha autonomia, para a minha independência, para a minha desenvoltura em literalmente me desenrascar com transportes, burocracias, responsabilidades, noutro país, enfim. E isso consolidou muito a confiança que eu tinha em mim mesma, a vontade de fazer acontecer, de lutar pelo que eu queria. Então isso tudo somado também à oportunidade que eu estava a ter de conhecer outro país, outra cultura, outra realidade, pessoas tão distintas de mim na sua origem e na forma de estar, de ver o mundo. Eu criei laços muito fortes com pessoas que hoje são literalmente família para mim. A família do meu marido, que eu conheci aqui no meu intercâmbio e que desde o início, mesmo mal me conhecendo, se mostrou um forte apoio para mim, um forte pilar, aliás até hoje. Então, relativamente ao meu intercâmbio, essa experiência foi, na verdade, o pontapé de saída para hoje eu estar a viver, a morar aqui no Brasil. Em 2017 foi quando eu decidi finalmente emigrar, eu já falei sobre isso aqui no canal e eu já perdi a conta à quantidade de pessoas que quando me conhecem me questionam sobre porquê é que eu escolhi o Brasil, se eu não pretendo voltar para Portugal, quando é que eu pretendo voltar a morar em Portugal e realmente é assim. Toda e qualquer experiência que tu vives será sempre muito tua, será sempre a tua vivência pessoal. Então é muito difícil explicá-la, é muito difícil enumerar fatores para quem não viveu aquilo que tu viveste, no caso, aquilo que eu vivi. Porque talvez aquilo que é válido para mim não é válido para vocês. Eu acredito que neste momento da minha vida faz todo o sentido para mim estar aqui, viver aqui. Eu gosto de estar aqui, eu quero estar aqui neste momento. Existem muitos fatores mesmo que me fazem amar o Brasil e são coisas que por mais que eu tente explicar, elas são muito mais sentidas, percebem? Vai muito da forma como as pessoas te recebem, vai muito da forma como um país te abraça. Neste momento eu não tenho planos para voltar a morar em Portugal. Eu não descarto essa hipótese, talvez um dia, porque afinal é o meu país de origem, é a minha primeira casa, mas neste momento foi aqui que eu decidi começar a construir a minha vida. Eu acredito que por vezes temos que deixar a vida nos levar um pouco também, como diz a música, até ao momento que fizer sentido para mim, eu estarei aqui. Um dia que deixar de fazer sentido, ok, mudamos de planos,
Eu não tenho essa pressão sobre mim e nisto entra outro tópico na minha vida, ou seja, depois de sair da minha zona de conforto, o que eu ganhei com isso foi a capacidade de abraçar a mudança. Eu acredito muito que os mesmos caminhos não abrem novas portas. E foi isso que eu senti antes de emigrar, foi isso que fez crescer em mim a coragem suficiente para eu encarar essa minha decisão e realmente fazer acontecer na minha vida. E desde que eu emigrei, tudo mudou na minha vida, realmente assim tudo, porque afinal o meu país mudou, a minha casa mudou, o meu estilo de vida mudou, é uma realidade completamente diferente, distinta da minha anterior. E eu percebi que por mais que eu crie expectativas acerca de alguma coisa, porque afinal nós sempre criamos um pouquinho de expectativas, temos tendência para isso, será sempre o decorrer dos acontecimentos que acabará por ser surpreendente, que acabará por nos acrescentar alguma coisa. Então eu deixei-me viver isso, eu deixo-me viver isso. Eu comecei a dar os primeiros passos da minha vida, tanto individualmente quanto profissionalmente aqui, quanto também em conjunto, porque eu iniciei uma vida a dois e tudo o que isso envolve a nível de convivência, de companheirismo, de partilha diária. E isso levou-me a abraçar a mudança das coisas, entendem? A abraçar a mudança em mim mesma de uma forma muito inteira. Como uma transformação mesmo, como algo super normal, benéfico, evolutivo e algo que eu precisava muito. Morar no Brasil, ter-me adaptado a um novo modo de vida, tirou-me do meu primeiro lugar, da minha primeira visão de vida, de sociedade. Então hoje eu sinto que eu sou uma extensão daquela Vanessa de 2015, entendem? E atenção, eu sempre fui uma pessoa questionadora, uma pessoa que gostava de se informar, mas hoje eu sou ainda mais porque sinto a necessidade de ser ainda mais. Sinto a necessidade de questionar muitas coisas, como por exemplo os meus privilégios, de questionar o passado colonizador deste país, que até hoje tem um peso super marcante nele. E eu continuarei a questionar essas coisas e mais, porque eu acredito que nós precisamos de informação para evoluir, que nós precisamos de ter pensamento crítico, que nós precisamos de ter consciência do que nos rodeia e de quem nos rodeia. Então nós temos de parar para pensar antes de minarmos a nossa visão com preconceitos, antes de reduzirmos um país a meia dúzia de palavras pejorativas e a todo o sensacionalismo que passa na TV. Porque um país é feito de pessoas, cada uma com a sua história, cada uma com os seus sonhos, com as suas necessidades. E nem todas as pessoas são boas, é verdade, mas também nem todas as pessoas são más. Então nós temos de ir conhecendo, de ir realmente vendo isso. E como é que isso se consegue na realidade? Só se consegue experienciando, conhecendo o país, estando nele. Então, o Brasil neste momento é a minha segunda casa. Eu tenho sim preocupação sobre os assuntos dele, tal e qual como tenho preocupação pelos assuntos de Portugal. Mas agora eu moro aqui. Então, esta é a minha realidade presente. E eu sinto que tenho o dever de assumir posicionamentos perante aquilo que eu considero importante. E sempre que eu achar necessário, eu vou buscar informação, eu vou procurar saber, eu vou colocar-me, porque nós não podemos simplesmente olhar para as coisas acontecer e achar que é problema dos outros, que está tudo bem, porque não é problema dos outros. E, para bons entendedores, bem a palavra basta sobre este assunto. Então, era isto que eu queria dizer sobre este assunto. Ponto aqui. Outro tópico relacionado com tudo isto que eu acabei de vos falar é: eu aprendi que a empatia é uma construção diária. Ter imigrado trouxe-me uma maior capacidade de análise do que me rodeia e, principalmente, leva-me a exercitar diariamente o meu lugar de escuta.
Uma coisa que nós precisamos realmente, mesmo, é de aprendermos a ouvir o outro. Sem o nosso ego falar mais alto, sem os nossos preconceitos tomarem os nossos discursos, sem ficarmos a planear a próxima coisa que vamos dizer naquela conversa, sem interrompermos a história do outro, as dores do outro. É nós conseguirmos ver quem nos rodeia como alguém válido, como humano. E isso independentemente da classe social, cor, etnia, género, religião, orientação sexual, enfim. Nós não podemos considerar-nos verdadeiramente humanos se nós não aprendermos com o outro. Empatia é esse exercício que eu falo muito aqui no canal, de nos colocarmos no lugar do outro, com compreensão da sua história, do seu background e, acima de tudo, com respeito. Porque nós temos muita tendência para julgar o outro a partir da nossa realidade, da nossa caixa. E a nossa realidade, aquela nossa caixinha, ela não é muitas vezes representativa da vida do outro, entendem? Então, essa consciência leva-me a outro tópico desta conversa, que é a importância de fazer acontecer para outras pessoas. Em 2015, eu participei de um projeto que ensinava língua portuguesa como língua adicional para imigrantes. Era um projeto de extensão da universidade onde eu estudei aqui no Rio Grande do Sul. E atualmente, como eu moro na cidade onde eu fiz o meu intercâmbio, eu fui informar-me se esse projeto continuava e no início deste ano voltei a ingressar nele. Então, este ano, em 2019, eu voltei a ser professora destes alunos maravilhosos que vêm do Paquistão, do Egito, Senegal, Haiti, enfim, e que buscam uma vida melhor, um trabalho e que para isso eles precisam de saber falar português, de conhecer a língua portuguesa. E essa experiência tem sido assim incrível para mim. Não só pela equipa fantástica de professores voluntários que me acolheu super bem e que estão ali a dar o seu contributo todas as semanas a ensinar o que sabem para quem precisa, mas também porque estes imigrantes, estes alunos, estão ali a lutar para ter uma vida aqui no Brasil, para conseguirem ter alguma qualidade de vida. E eles esforçam-se bastante para aprender. E a verdade é que nós dedicamos-nos para lhes ensinar aquilo que sabemos sobre a língua, mas em troca nós aprendemos muito mais através dos seus testemunhos. E é isso. É essa consciência de que se nós queremos fazer alguma coisa, nós precisamos de levar a nossa luta para a nossa comunidade também. Nós precisamos de nos movimentar, de procurar projetos onde nós possamos fazer acontecer. Nós precisamos de ter um papel ativo na mudança, por mínimo que seja. Nós contribuirmos com alguma coisa para melhorar a vida do outro, para fazer acontecer para outras pessoas, já é muito significativo, já faz a diferença na vida dessas pessoas. E isso foi uma das coisas que o intercâmbio me trouxe e que a imigração me trouxe e que eu espero, sinceramente, que se prolongue ao longo da minha vida. E ligado a isso, o último tópico deste vídeo, o último tópico que quero falar-vos hoje, que é a questão de agirmos com propósito. Uma das coisas que eu acredito fielmente desde sempre é na existência com um propósito. Eu penso que nós não estamos aqui por acaso e eu acredito que mais do que qualquer bem material que possamos conquistar, nós precisamos principalmente de agirmos pelo bem, de irmos de acordo com aquilo que nós acreditamos e de sermos fiéis a nós mesmos acima de tudo. E o meu objetivo é esse, é fazer as coisas acontecer na minha vida com foco e agir de acordo com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, com aquilo que são os meus valores. Eu quero poder, dentro da minha área, que é a comunicação, impactar outras pessoas, trazer coisas boas para outras pessoas, incentivá-las a cultivarem-se, a irem atrás daquilo que acreditam,
porque afinal a nossa missão aqui é nós irmos sempre atrás da nossa melhor versão, certo? É isso que eu tento todos os dias e é isso que eu também espero das outras pessoas. Bem, eu espero que tenham gostado deste vídeo e se eu conseguir trazer algo positivo para a tua vida, acrescentar algo para a tua vida, deixa a tua opinião nos comentários que eu vou gostar de ler, deixa o teu like para dar uma força para o meu trabalho, partilha este vídeo com as pessoas da tua vida e até breve!